Já imaginou ligar a sua televisão, carregar o seu celular ou acender as luzes da sua casa sem precisar de um único fio? E se eu te dissesse que essa energia poderia ser gratuita, disponível para qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta? Parece ficção científica, não é? Mas essa era a visão de um dos maiores gênios que já caminharam sobre a Terra, Nikola Tesla. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um dos projetos mais ambiciosos e revolucionários da história. O sonho de Tesla de um mundo sem fios. Uma ideia que, se tivesse se concretizado, poderia ter mudado completamente a forma como vivemos hoje. Para entender essa história, precisamos voltar ao início do século XX. O mundo estava eletrizado, literalmente. Thomas Edison e seu sistema de corrente contínua dominavam o mercado, com cidades inteiras sendo iluminadas por uma teia complexa e cara de fios de cobre. Mas Tesla, que havia trabalhado com Edison e depois se tornado seu grande rival, tinha uma visão diferente, muito mais grandiosa. Ele já tinha vencido a guerra das correntes com sua corrente alternada, que permitia transmitir eletricidade por longas distâncias de forma muito mais eficiente. Mas para Tesla, isso era apenas o começo. Ele não queria apenas melhorar a transmissão de energia. Ele queria libertá-la. A grande pergunta na mente de Tesla era: se conseguimos enviar mensagens sem fio pelo ar, como o rádio, por que não podemos fazer o mesmo com a energia elétrica? Ele acreditava que o próprio planeta Terra poderia ser a solução. A teoria de Tesla era ao mesmo tempo simples e genial. Ele via a Terra não apenas como uma rocha flutuando no espaço, mas como um gigantesco condutor elétrico. E acima de nós, a ionosfera, uma camada da atmosfera carregada de partículas, poderia funcionar como um espelho gigante para ondas eletromagnéticas. O plano era o seguinte: construir uma estação transmissora poderosa que injetaria energia elétrica na crosta terrestre. Essa energia viajaria pelo solo, como uma onda. Ao mesmo tempo, a estação emitiria ondas eletromagnéticas para o céu. Essas ondas seriam refletidas pela ionosfera e voltariam para a superfície em qualquer ponto do globo. Assim, um receptor, que poderia ser um carro, uma casa, uma fábrica, precisaria apenas de uma antena e um dispositivo de aterramento para captar essa energia que estaria literalmente no ar e no solo. Não haveria necessidade de cabos, medidores ou contas de luz. A energia seria um recurso universal, como o ar que respiramos. Para provar que sua teoria era mais do que um sonho, Tesla iniciou seu projeto mais audacioso, o Sistema Mundial de Transmissão Sem Fio. E o coração desse sistema seria uma estrutura monumental conhecida como a Torre Wardenclyffe. Localizada em Long Island, Nova York, a torre começou a ser construída em 1901. Financiada pelo magnata J.P. Morgan, um dos homens mais ricos da época, a estrutura de madeira tinha quase 60 metros de altura, com um enorme domo de cobre no topo. Sob a torre, Tesla escavou um poço profundo, com raízes de ferro que se estendiam por mais de 30 metros no subsolo, para agarrar a terra e injetar a corrente elétrica. Para os moradores locais, aquela torre era um mistério. À noite, durante os testes, o ar ao redor dela se ionizava, criando espetáculos de luz impressionantes. Faíscas de eletricidade saltavam da estrutura e lâmpadas podiam ser acesas a metros de distância sem estarem conectadas a nada. Tesla estava demonstrando em pequena escala que seu princípio funcionava. Ele estava provando que a energia podia, de fato, viajar pelo ar. O objetivo final de Wardenclyffe era duplo. O primeiro, e o que atraiu o investidor J.P. Morgan, era a transmissão de informações. Tesla prometeu criar um sistema de comunicação global, enviando mensagens, imagens e até mesmo voz para qualquer lugar do mundo, muito antes da internet sequer ser imaginada. Mas o verdadeiro sonho de Tesla, seu objetivo secreto, era a transmissão de energia. Ele acreditava que uma vez que o sistema estivesse funcionando, poderia fornecer eletricidade ilimitada e gratuita para todos. E foi aí que o sonho começou a desmoronar. Quando J.P. Morgan e os outros investidores perceberam a real dimensão do plano de Tesla, o pânico se instalou. A pergunta que eles fizeram a Tesla foi fatal. Se qualquer um pode captar a energia com um simples receptor, onde nós colocamos o medidor? Como vamos cobrar por ela? A resposta de Tesla foi honesta e, para os negócios da época, inaceitável. A energia seria gratuita. Ele não via a eletricidade como um produto a ser vendido, mas como um direito humano, uma forma de impulsionar o progresso global e acabar com a pobreza. Essa visão humanitária colidiu diretamente com a lógica capitalista dos investidores. Eles não tinham interesse em financiar um projeto que não gerasse lucro. Para eles, a ideia de energia gratuita era um péssimo negócio. O financiamento foi cortado.
Desesperado, Tesla tentou encontrar outros investidores, mas a palavra de JP Morgan era poderosa no mundo financeiro. Ninguém mais quis apostar no sonhador. Em 1905, com as dívidas se acumulando, as operações em Wardenclyffe foram encerradas. A torre, o símbolo do futuro utópico de Tesla, ficou abandonada, uma silhueta melancólica no horizonte. Em 1917, para pagar suas dívidas, a estrutura foi demolida e vendida como sucata. O sonho de um mundo sem fios parecia ter sido destruído junto com ela. Tesla morreu décadas depois, em 1943, pobre e em grande parte esquecido pelo público. Muitas de suas ideias foram consideradas excêntricas, os delírios de um gênio que havia ido longe demais. O mundo continuou a construir sua teia de fios, postes e usinas, seguindo o modelo que conhecemos hoje. Mas será que a história termina aqui? Será que a visão de Tesla estava errada? Mais de um século depois, o mundo está finalmente começando a entender o que Tesla enxergou. A ideia de transmissão de energia sem fio, que parecia mágica na sua época, está se tornando uma realidade cotidiana. Pense nos carregadores sem fio para nossos celulares. Você coloca o aparelho sobre uma base e ele carrega por indução magnética. Esse é exatamente o mesmo princípio que Tesla demonstrou em suas palestras, acendendo lâmpadas à distância. Estamos usando a tecnologia dele em nossos bolsos todos os dias. A indústria automobilística também está de olho nisso. Já existem projetos e protótipos de estradas que podem recarregar carros elétricos enquanto eles se movem. Imagine nunca mais precisar parar em um posto de gasolina ou em uma estação de recarga. A energia seria transmitida diretamente do asfalto para o seu carro. Isso é puro Tesla, e a ambição não para por aí. Agências espaciais como a NASA e a JAXA, a agência espacial japonesa, estão desenvolvendo projetos para a transmissão de energia do espaço. A ideia é construir gigantescas usinas de energia solar em órbita, que captariam a luz do Sol 24 horas por dia, sem a interferência de nuvens ou da noite. Essa energia seria então convertida em micro-ondas e transmitida para receptores na Terra. É um conceito que ecoa diretamente a Torre Wardenclyffe, só que em uma escala cósmica. Empresas de tecnologia ao redor do mundo também estão pesquisando formas de criar um verdadeiro Wi-Fi de energia, capaz de alimentar pequenos dispositivos em uma sala inteira sem a necessidade de cabos. O que mudou? Por que agora estamos revisitando as ideias de Tesla? A resposta está em nossas necessidades. O mundo está faminto por energia, mas também está cada vez mais consciente da necessidade de soluções sustentáveis e eficientes. A rede de fios que construímos ao longo do último século é cara, vulnerável a desastres naturais e ineficiente, com perdas de energia significativas na transmissão. A visão de Tesla oferece uma alternativa elegante e poderosa. Embora a ideia de energia totalmente gratuita para todos ainda enfrente as mesmas barreiras econômicas de 100 anos atrás, a tecnologia da transmissão sem fio está provando ser não apenas viável, mas desejável. O sonho de Nikola Tesla não morreu com a demolição de sua torre. Ele ficou adormecido, esperando que o resto do mundo alcançasse sua mente visionária. Ele não era um louco, ele era um homem que vivia no futuro. Suas ideias sobre robótica, comunicação global e energia limpa estão moldando o século XXI de maneiras que ele mesmo previu. A história de Wardenclyffe é uma lição poderosa sobre a tensão entre a inovação disruptiva e os interesses econômicos estabelecidos, mas também é uma celebração da persistência de uma grande ideia. O legado de Tesla nos lembra que as sementes da tecnologia que usamos hoje foram plantadas por mentes corajosas que ousaram imaginar um mundo diferente, um mundo melhor. E aos poucos, estamos começando a construir o futuro que ele sonhou. O que você acha? Será que um dia viveremos em um mundo totalmente sem fios, como Tesla imaginou? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Adoramos ler o que vocês pensam sobre esses temas fascinantes. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de viajar no tempo conosco e explorar a mente desse gênio, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!